Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, acompanhando essa maratona de vídeos sobre o sistema Toyota de produção. Muito obrigado por nos acompanharem. Com certeza a gente está compartilhando um conteúdo de forma gratuita e que vai gerar vários insights para vocês, vai surgir uma série de ideias, muitas estratégias podem nascer dessas pequenas dicas ou essa forma bem resumida de apresentar o livro do Taiichi Ohno, o sistema Toyota de produção, e que faz parte da essência, do contexto da engenharia de produção, que é uma bandeira que a gente defende e trabalha muito. E só o nosso convite para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e envie para seus amigos, para seus contatos esses vídeos, ou pelo menos o link do nosso canal no YouTube, para a gente reforçar esse trabalho. A gente sempre precisa do apoio de quem está nos acompanhando e isso é muito importante e incentiva a nossa dedicação, por mais que a nossa estratégia de evolução profissional, né, a nossa dedicação sempre foi nessa área, mas a gente precisa desse apoio e conto com vocês, tá bom? Aqui eu vou falar agora do livro do Sistema Toyota de Produção de Taiichi Ohno, um ponto que chama a atenção, tá? Esse livro ele já trazia algumas colocações que fazem menção à globalização. Tem um subtítulo desse livro que fala assim, está na página 89, o mundo global ao nosso redor. Quando ele fala o mundo global ao nosso redor, ele já tem uma visão estratégica de que é preciso avançar e avançar muito. Existem muitas possibilidades, existe muita demanda e ao mesmo tempo muita oferta. Porém, a essência do livro acaba trazendo uma palavra que é extremamente importante e que faz todo o diferencial para quem pensa em se jogar, vamos dizer, ou participar, ou se colocar à disposição de um mundo globalizado. Nos últimos 10, 15, 20 anos talvez, 15 anos, vamos dizer assim, houve se intensificou muito a fala sobre globalização. E sim, isso é fato, isso aconteceu, o mundo é globalizado, nós temos interferências de várias situações em diferentes locais do mundo na nossa vida, justamente pela globalização, né? Agora, esse contexto todo não vai mudar, ele vai continuar sendo assim, cada vez mais globalizado, até porque nós temos uma evolução tecnológica muito grande, nós temos uma condição de mudança constante, né? Nós temos muita inovação, muitas empresas investindo em inovação, que é o conceito de inovatividade, né? E isso não tem volta, né? É assim que funciona, o mundo vai se adaptando, as coisas vão acontecendo e sempre foi assim, não num ritmo tão acelerado como hoje, mas sempre foi assim, o mundo nunca foi o mesmo, né? A evolução sempre aconteceu, sempre teve muita mudança acontecendo, e isso desde a pré-história, né, até hoje. Só que, claro, cada vez mais acelerado e talvez ali seja um momento de risco e tem que ser melhor avaliado algumas condições. Mas o que eu quero trazer nesse ponto aqui é uma palavra-chave. Uma palavra-chave que Taiichi Ohno tratava e foi uma das condições que fez com que o sistema Toyota de produção fosse diferenciado e se permanecesse até hoje como algo diferenciado, que é a expressão just in time. Just in time. O significado dela seria no momento e na quantidade exata. Então, quando nós temos essa percepção de que nós vivemos num mundo globalizado, nós temos uma coisa chamada urgência para tudo, né? E essa urgência muitas vezes depende de vários pontos de fornecimento, de vários fornecimentos, sejam eles internos ou externos, mas às vezes nós precisamos de diferentes fornecedores, sejam eles de bens, serviços, ferramentas e enfim, o que for necessário. Atuar numa empresa com o just-in-time ativo, que vai acontecer com o uso de Kanban e outras formas de dar suporte para o just-in-time, é uma maneira que nós temos de enxergar essa globalização. Por quê? Se nós temos um mundo global ao nosso redor, nós temos condições de comprar materiais da China, do Uruguai, de Portugal, da Espanha, da Alemanha, seja de onde for, eu tenho lá na minha fábrica, lá na minha planta, um processo acontecendo onde eu quero que aconteça just in time.
Então, quando isso é definido como padrão para a minha empresa, eu tenho toda uma cadeia de um sistema logístico que precisa se adequar àquela necessidade da minha empresa, para que de fato o just-in-time aconteça. Ou seja, eu consigo trabalhar com uma linha enxuta, né? Aquilo que nós falamos lá atrás sobre engenharia de produção, métodos e processos garantidos, né? Então eu tenho engenharia de métodos e processos garantindo uma qualidade do processo, as coisas acontecendo exatamente como elas devem ser e após comprovação científica pelos ensaios de laboratório, simulações e tal. A engenharia de produção garantindo que aquilo que a engenharia de métodos e processos definiu como sendo correto e adequado para aquele processo estar de fato sendo cumprido. O operador atuar no seu posto a partir de autonomação, POCAIOCs e sistemas de verificação mais robustos possíveis para aquele processo vão inibir decisões autônomas de modificar o processo, e com isso eu tenho mais garantias de que o que a engenharia de processo definiu, a engenharia de produção vai cumprir e eu vou fazer o atendimento às demandas que o meu cliente deseja. Agora, disso que eu falei nos últimos 2 minutos, vamos colocar esse cenário lá no nosso fornecedor. Então assim, eu tenho uma empresa que monta um produto qualquer e eu quero que o just-in-time aconteça na minha linha de produção. Aquilo que eu acabei de falar sobre engenharia de processo, autonomação, sensoriamento, operador limitado a tomar decisões no posto de trabalho e a engenharia de produção executando aquilo que de fato tem que ser executado, é o que vai garantir o just-in-time. Se isso tudo estiver lá no meu fornecedor, é o que vai garantir com que o meu just-in-time de fato aconteça. Então assim, o que vai acontecer são adequações em função das distâncias entre fornecedores, as distâncias que precisam ser gerenciadas, administradas por uma cadeia de suprimentos, e isso tudo faz com que haja um sincronismo de movimentos para que o just-in-time na minha linha de produção aconteça. Então pessoal, essa é uma forma assim, que eu imaginei de tentar colocar um pouco do que seria a maneira mais prática de cumprir o just-in-time dentro de uma linha de produção, pensando que eu posso ter dentro desse mundo globalizado fornecedores em 4 cantos do mundo, porém nós voltamos àquela essência de todo o sistema Toyota de produção, de todas as metodologias, ferramentas e ideias elaboradas, amadurecidas e validadas dentro da engenharia de produção para que isso aconteça. Então, é trabalhar com análise, definição de métodos e processos, padronização e validação dessa validação e padronização para que as coisas aconteçam assim. E quando nós falamos em usar a autonomação em nosso favor, usar a inovação, usar a tecnologia em nosso favor, é justamente com essa ideia de garantir repetibilidade, garantir sequência, garantir padronização, porque nós evitamos que hajam alterações de tempos e movimentos, evitamos que hajam alterações de métodos e processos, porque qualquer alteração que eu fizer fora do que foi validado está impactando no meu desempenho. Então, é dentro desse contexto que nós precisamos ter uma visão muito clara de que não há como fugir, não há como fazer nada dentro de uma empresa que a gente não siga a ideia de globalização, inovação e sistematização. Porque nós sabemos que muitas empresas utilizam o sistema ERP para fazer a sua gestão, porém a gestão pelo ERP é parcial, ela utiliza outros meios, ela usa Excel e outras formas, que acaba facilitando a perda ou distorção de informações, e isso impacta no sistema que eu digo a engenharia simultânea entre todas as áreas. Então, para que a gente tenha de fato sistematização e pense em atuar no mercado globalizado, cada vez mais forte é essa necessidade de nós trabalharmos com padronização. Certo, pessoal? Então assim, vocês veem que desde o surgimento desse conceito das ideias do toyotismo, já se vinha direcionando todas as ações para definição de métodos e processos, sistematização, geração de interfaces amigáveis, visão sistêmica de toda a atuação dentro de uma empresa, globalização do mercado, uso de tecnologia, automação, e isso tudo gera uma série de critérios que vão garantir com que a gente tenha bons resultados, bons processos, ótimos produtos, e a partir daí a gente faz
a aprovação, consolida todas essas ideias e valida o nosso processo dentro de um padrão e dá garantia para que nós tenhamos uma capacidade avançada de garantir a repetibilidade, que é aquilo que vai ser entregue para o nosso cliente e gerar a sua satisfação. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por nos acompanharem aqui no canal do Professor Senei, Engenharia de Produção. E aquele abraço e, óbvio, mais uma vez convidando vocês a acompanhar os nossos próximos vídeos aqui nessa maratona sobre o sistema Toyota de produção. Até lá!